Tá aqui, ó. Pra vocês verem como tá uma coisa misturada com a outra, tá uma coisa bagunçada. Corinthians deve renovar com a Indigo. Lembra a Indigo? Que eu falei. Eu falei várias vezes. Eu vou fazer até um shot assim, ó. Eu avisei que era Indigo. Mas eu avisei antes de começar a licitação de envelope fechado. Porque a treta já tava grande. Aí quando começaram as notícias da Gazeta, eu disse, bicho, isso aqui vai casar certinho. Mas o pior é o que tá dentro da notícia, porque é completamente fora da realidade dos próprios termos que estavam sendo tratados com todas as empresas, inclusive com a Indigo. Certo? Mas vamos lá, porque eu posso puxar a Gazeta. Se eu for puxar a Gazeta, vocês vão entender que isso daí não tem nenhum sentido. Mas vamos lá. Corinthians deve renovar com a Indigo para cuidar do estacionamento da Neoquímica. A empresa apresentou a proposta que permite transferir ao clube 35% do faturamento mensal. Portanto, o grande ganho é que isso daí, inclusive, estava com as outras empresas, é qual era o percentual de transferência do valor da administração do estacionamento para o Corinthians. A questão é saber se há um turnover em algum momento, que a mudança, se há a possibilidade do que foi investido ao Corinthians virar para 60, 70 para o Corinthians e 20 para a Indigo. Eu acho que isso não está dentro dessa possibilidade, uma vez que o investimento já está nos 60 milhões. Não é isso? De luvas. Quanto é que a Indigo deve ter faturado nos últimos 7, 8 anos? Isso não está na planilha de ninguém, no extrato de ninguém. Ninguém está verificando quanto efetivamente ela faturou em todo o valor agregado ao estacionamento. Isso ninguém questiona. Mas há um retorno de valor, em tese, em teoria. Cerca de 60 milhões. Eu quero ver o contrato. Eu só quero ver o contrato disso aqui, como é que está redigido esses 60 milhões. Se existe 60 milhões, eu quero ver o contrato na íntegra. Por quê? Porque isso agora são 12 anos. Você lembra quando eu falei que ia ser 20 anos a Indigo? São 8 mais 12. 20 anos de Corinthians. O Corinthians só tem empresa há 20 anos. Sempre dos mesmos. Quem assinou esse contrato com a Indigo? Andrei Sanches. Ia ser um acordo feito pelo Roberto de Andrade. Ficou um ano titubeando ali com a Omni. Lembra a Omni? Ligatec, Omni, o grupo Omni. Ficou um ano enrolando. Mesmo a Omni não tendo nenhuma licença da prefeitura para operar no Corinthians no estacionamento. E aí, um ano depois, lá para maio de 2018, o Corinthians assinou via André Sanches. O contrato com a Indigo. E aí, o que acontece? Durante o período de vigência, 2018 a 2025, o Corinthians não recebeu R$1. Fez o recebimento da concessão, né? Da luva, que era os 10 milhões em 10 anos, quase 1 milhão por ano, e nada de receita atribuído a isso. Quanto o Corinthians perdeu? Ninguém sabe. Não há planilha para o corintiano saber quanto foi de estacionamento, e os valores são altíssimos. Todo mundo reclama do estacionamento do Corinthians. É uma fortuna para botar o carro lá. Só a elite bota o carro lá dentro, ou o grupão. Vários torcedores dentro do carro, entra e todo mundo divide ali o estacionamento. Fora isso, ninguém sabe quanto foi arrecadado, quanto foi faturado pela Indigo, pela Neoquímica Arena, nos últimos 7 anos, ano a ano. Só pontuar, no início aí, boa parte do período só era aceitado em espécie o estacionamento. Vamos lembrar disso daí, boa parte do ano, que não tem fiscalização, ninguém sabia qual era o valor, certo? Agora o valor é altíssimo, ninguém sabe. Mas a matéria fala, ó, 60 milhões em 12 anos, se você for converter, lembrando que, tipo assim, não está falando que é no ato, ok? Não está falando que é no ato, está falando que é 60 milhões. Pode ser, inclusive, diluído, 5 milhões ao ano, né? Então, 12 vezes 5, vai dar 60. Então, poderia ser 5 milhões. Toma aí uns 5 milhões aí, para ressarcir os últimos anos aí que a gente passou sem pagar para vocês. Toma aí em 12 anos aí, suaves prestações. Pode ser dessa forma também. Uma maneira de assumir uma lesividade e entregar. Mas, vamos lá. A empresa ainda deve perdoar a dívida que ex-presidentes deixaram com a Indigo após o uso. Vai lembrar, né? Tinha uma multa, não tem mais multa. Por quê? Porque agora está renovando, então não tem multa. Agora a dívida também é perdoada. Aí a bondade dessa empresa me chamou a atenção. Deveria chamar a atenção de todo mundo. Por que a bondade dessa empresa deveria chamar a atenção? Recentemente, meses atrás, 4 meses atrás, etc., né? Então, assim, foi feito um envelope fechado. Um modo de licitação estable. Moderno, diferente, que só ia ser aberto na frente das empresas para entenderem as propostas e passados os requisitos, seriam jogados, fazer tudo aquele negócio todo e aí depois ia apresentar ao público. Pois é, o requisito mínimo era 20 milhões. 20 milhões. 20, tá? A Indigo tinha a receber em torno de 12 pela multa. 12 pela multa. Ela cobrava os mesmos 20 do valor, né? Do valor.
E aí a minha pergunta fica assim, ao ar. Quanto foi que a concorrente que ganhou dela ofereceu ao Corinthians? Vocês não sabem, porque é envelope fechado, a transparência do Corinthians é maravilhosa. E se eu disser que não é metade desse valor? Aí vocês iam dizer, ué, por que tá então oferecendo o dobro? Não é metade desse valor. Se não chegar a metade desse valor, como é que, por exemplo, freou tudo? Você sabe por que freou tudo? E aí, eu vou dizer pra vocês, por que o estacionamento foi freado no compliance? Não foi no compliance. Sabe por que foi freado? Isso aí é informação que o próprio Boano pode depois falar. Ele veio a nós e falou o seguinte, o grande problema é que eles estão lidando com a lei do inquilinato. O Corinthians não quer receber aluguel, tá? Nunca, jamais. Lei do inquilinato. E para isso, para o Corinthians rescindir, precisaria esperar mais um ano. E aí o que acontece? Um ano. Então ele paga agora a multa, notifica a empresa, vamos tirar vocês daqui. Daqui a um ano, vocês saem. Daqui a um ano vocês saem. E o Corinthians foi a vencedora e disse assim, vocês pagam a multa pra gente? Para daqui a um ano vocês assumirem? Aí o cara deu risada na cara deles. Certo? Essa é a história. Aí chegamos à conclusão que acabou a concorrência. É uma só empresa. A Indigo permaneceria como a gestora do estacionamento do Corinthians, porque ninguém pagaria a multa e ficaria um ano sem gerir. Reis, ó, vou pontuar para você completar. O que você falou aqui? Administradora do estacionamento. Ele não se enquadra na lei do inquilinato. Isso não existe. Não existe. Isso é conversa. Aparece aí qualquer diretor do Corinthians aqui e me desminta. Não se aplica, ela é gestora. Ela não figura. Nunca figurou como inquilina. Nunca pagou uma. Nunca foi ativada essa cláusula. Nunca. Mas calma, você está muito aperreado. Você está aperreado demais. Aí a gente chega à conclusão do quê? Se todas as concorrentes não vão pagar a multa, a Indigo é a única vencedora da licitação de envelope fechado. Por quê? Porque as outras não conseguiram chegar ao requisito mínimo, que era pagar, esperar um ano e ter o seu estacionamento. O Corinthians não queria romper com a Indigo, nunca quis. Isso é engodo que está sendo criado. Então, a concorrente única, envelope fechado do Stable, sempre foi a Indigo. E a Indigo agora está dizendo que, para vencer a concorrência, ela vai aportar 60 milhões. Concorrência única. Valor mínimo do Corinthians, 20. Ela é boa demais. Meu Deus do céu. Depois de 7 anos, se entregar R$1 pro Corinthians, ela vai entregar 60 milhões. 3 vezes o valor do requisito mínimo. Do nada. Do nada. E a gente tem que acreditar sem questionar. As pessoas não fazem a reflexão para depois aparecer uma loucura aí nos contratos, como foi aparecendo ano após ano, né? Os contratos vão aparecendo aí e o pessoal absolutamente não faz questionamento, né? Então, assim, que fique bem claro, não há sentido nessa luva se não houver irregularidade no contrato anterior. E o contrato anterior é absolutamente irregular na desproporção, no desequilíbrio contratual entre Corinthians e Indigo, desde a assinatura até os dias atuais. Há um desequilíbrio absurdo, porque não há o entendimento deste contrato, não tem o extrato. Quanto é que ganha por ano a Indigo no Corinthians? Ninguém sabe. Então ela está devolvendo. Ela está devolvendo. Vocês não sacaram a ideia? Que ela estaria devolvendo, porque não tem concorrência. Ah, vai dizer que tem? Mostre a concorrência. Mostre quanto fez. Por que ela não entrou no lugar da Indigo? Porque aqui, e eu estou falando aqui, todos os segmentados sabiam que não eram Indigo. Não era? Todo mundo falou, não é Indigo, vai ser essa. Já foi a Multiparque, já foi X, já foi Y, já foi a... A gente trouxe o nome aqui da vencedora, inclusive, depois. E no final das contas, ninguém venceu. Quem venceu foi Indigo. Permaneceu porque não houve, necessariamente, como derrubar os obstáculos jurídicos que foram criados pela própria gestão. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.